Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais esse grande evento, que é de grande importância. Esse mês é um mês que é todo ele dedicado à valorização da vida, né? E é uma campanha assim muito importante para que auxilie, né, as pessoas que estão passando por esse momento, né? Só elas é quem sabem o que elas estão passando. E nós, né, meus irmãos, na condição assim de irmãos uns dos outros, temos que estar sempre preparados para auxiliar aqueles que passam por esse momento. E nessa noite a gente tem o nosso irmão Tiago, né, da cidade de Campo Belo. É uma alegria muito grande nós temos o nosso irmão aqui mais uma vez com a gente. Quem esteve aqui na Semana Espírita pôde ver, né, o nosso irmão, que esteve junto de nós, não foi? E é uma alegria muito grande receber o nosso irmão com a sua esposa, né? Que nessa noite vai estar falando para a gente aí a respeito da valorização da vida, tá? E para a gente poder começar, eu vou convidar o nosso irmão Douglas, que venha fazer a prece de início para nós aqui. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, eu convido a todos, encarnados e desencarnados, a criar esse laço, essa conexão com a espiritualidade benfazeja, que nesse momento vem nos envolver com seu manto de amor, de solidariedade e de socorro. Neste momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre e amigo, por nos proporcionar mais uma vez estarmos aqui, reunidos em seu nome, trabalhando em uníssono com a espiritualidade maior para transmutar as energias do nosso campo espiritual junto aos nossos irmãos que vêm aqui junto a nós buscar esclarecimento. O mesmo esclarecimento que nós também viemos buscar, Senhor, para que nós possamos fortalecer a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, para que sempre, cada vez mais, possamos nos fortalecer nessa seara de amor. Ó Mestre bendito, nesse momento, estendemos as nossas mãos vacilantes muitas vezes a vós, sabendo que de vós jamais receberemos recusa alguma, motivo pelo qual estamos aqui reunidos, pedindo, clamando, mas principalmente agradecendo pelas oportunidades infinitas que nos oferece de nos refazermos a cada dia, nos fortalecer na sua luz, nos engrandecer na sua palavra. Ó Mestre Jesus, sabemos que somos ainda criaturas imperfeitas a caminhos da redenção. Mas ao mesmo tempo, Senhor, valorizamos cada instante da nossa existência em que podemos fazer o bem. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, o que o Senhor espera de nós é a boa vontade. Por isso mesmo, Senhor, estamos aqui, agradecidos. Pedimos aos nossos irmãos desencarnados que estão aqui também em busca de encorajamento, em busca de esclarecimento, para que nossas energias do campo físico possam contribuir para que esses espíritos que nesse momento se encontram aqui, acompanhados de seus mentores e amigos espirituais, que nós possamos ajudá-los com a nossa força, com o nosso entendimento, mas principalmente com a nossa fé, para que possamos, através do nosso pensamento, fortalecer a cada um deles na caminhada. A caminhada é de todos nós. Aqui não há espírito melhor ou pior. Existem apenas espíritos em busca da redenção, buscando a luz do Cristo Consolador. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de oração e de aprendizado,
que abençoe as palavras de nosso irmão Tiago, ao qual agradecemos imensamente a presença, e os nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, também satisfeitos e felizes por nós estarmos aqui essa noite, que nós possamos trilhar junto a Jesus, nosso modelo e guia, mesmo sabedores que ainda estamos distantes da perfeição, mas iniciamos o caminho, e é esse caminho que ele sempre nos disse: o caminho, a verdade e a vida, que seja eterna, assim como sabemos que é para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos agora o nosso irmão Tiago, que tem a palavra dele. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, por favor, me digam. O microfone sempre tem alguma variação, então quem está no fundo, quem está mais perto. Então fiquem à vontade para fazer qualquer sugestão que a gente adequa o tom da voz. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês, né? A gente esteve aqui na Semana Espírita e é sempre uma alegria muito grande a gente poder retornar, compartilhar, aprender. E a nossa meta aqui nessa noite é aprender coletivamente, juntos, uma vez mais, sobre esse tema tão importante. A gente está nessa temática de valorização da vida, que é um projeto da União Espírita Mineira, já vinculado à Federação Espírita Brasileira, que em todo mês de setembro a gente intensifica as ações de prevenção ao suicídio e de valorização da vida, para falar desse tema tão importante, tão sensível e tão necessário. E a nossa meta aqui é conversar um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre este movimento nacional, e que no mês de setembro a gente fala um pouco mais, mas não somente no mês de setembro. A nossa ideia, enquanto esse grupo de trabalho criado, é que a gente, enquanto trabalhadores espíritas, aborde sempre a importância de viver com alegria. Afinal de contas, Jesus já nos disse para que a gente viva, mas viva com abundância. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E a nossa meta não só era viver, mas viver com alegria, viver com motivação. E então a gente pede a Ele, ao nosso mestre e aos benfeitores amigos, que nos ilumine nessa noite para que a fala sirva a cada um de nós da melhor maneira possível. E este trabalho é um trabalho, como eu disse, do movimento espírita, em que a casa espírita é um núcleo fundamental e a essência primeira. A União Espírita Mineira, as federativas, a Federação Espírita Brasileira, todos os demais grupos de trabalho criados dentro da doutrina espírita servem para nos otimizar os nossos esforços, catalisar e nos dar mais eficiência nas nossas falas, e para que a gente possa chegar a mais pessoas com mais qualidade. Então, a nossa meta, enquanto trabalhadores do movimento espírita, é simplesmente levar a mensagem para cada vez mais longe. A gente está aqui em Dores, hoje mais cedo a gente estava em São João del Rei, fazendo essa palestra lá com um grupo de gestantes da Casa Transitória, São João del Rei. Quinta-feira a gente estava em Formiga, já fomos em Nepomuceno, Campo Belo, já fomos também em Lavras, em outra oportunidade. Amanhã estaremos novamente em São João del Rei, lá na AME, sempre com essa temática do Setembro Amarelo rodando em várias casas, porque é um movimento que a gente acredita que não só nós encarnados estamos vinculados, mas também o plano espiritual está dedicado ao acolhimento daqueles que sofrem e que choram, porque em última essência, toda dor humana, ela deve ser acolhida por nós. E essa é uma das grandes metas nossas da doutrina espírita. Essa é um dos grandes objetivos nossos enquanto espíritas. Não é à toa que a doutrina espírita é chamada de consolador prometido. Um dos objetivos nossos, talvez o objetivo primeiro, como vai dizer Kardec, dentro da doutrina, é consolar os que sofrem, os que choram, os que estão em sofrimento, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio. Então, quando a pessoa adentra a casa espírita pela primeira vez, ou assiste uma palestra espírita, todo objeto de fala, antes de qualquer objetivo de esclarecimento, tem que ser de consolar, amparar, e se possível for, esclarecer.
A meta do Consolador é levar consolo. E quem chora e quem sofre, e quem está abatido, que está doente, quem está apartado de si, ou apartado de alguma forma das leis do amor, necessita ser acolhido, amparado. E este é o nosso objetivo, enquanto trabalhadores da casa espírita, enquanto frequentadores espíritas, enquanto simpatizantes do espiritismo, é levar até os nossos companheiros de jornada um pouco de consolo. A nossa meta aqui nessa noite vai ser tratar a temática da vida para que nós depuremos o nosso olhar em relação à dor do outro, porque é muito comum passarmos pela vida indiferentes aos que sofrem, aos que choram e que às vezes estão sentados ao nosso lado. Vocês já perguntaram e já conversaram com a pessoa ao seu lado quais são as angústias, as dores, as aflições que ela carrega? E mais, já perguntaram para ela ou para ele como vocês podem, em conjunto, superar esses obstáculos ou compartilhar essas dores para que o fardo fique mais leve? Temos a humildade, como teve o Cristo, de deixar o sirineu carregar também um pouquinho a nossa cruz. Muitos passam pela vida indiferentes ou passam pela vida achando que não precisam de ninguém. Vou passar solitário, vou passar a revelia, não preciso de ninguém, faço tudo sozinho, nunca precisei de ninguém para nada. Ledo engano. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós somos amparados por alguém. Nós viemos à Terra, saindo do ventre da nossa mãe, através da mão de uma parteira ou de um médico, e voltaremos ao plano espiritual, amparados pela espiritualidade amiga, que nos volverá ao plano do Espírito. Então, se para nascer e para desencarnar nós necessitamos de auxílio, para viver, obviamente, também o precisamos. E aceitar o auxílio é um gesto de humildade, ao qual Cristo nos exemplificou lá na cruz e durante toda a sua existência, aceitando a ajuda, dividindo o fardo, dividindo as responsabilidades. Cristo teria a capacidade de compartilhar a jornada, ou talvez pregar o evangelho sozinho, mas não fez. Chamou vários apóstolos para que com ele o evangelho fosse compartilhado, para que as responsabilidades fossem divididas e para que o fardo ficasse mais leve. Então, que a gente aprenda a desenvolver isso em nós, compartilhando os nossos fardos, compartilhando as nossas alegrias e desenvolvendo este olhar para o outro, sensível, mais apurado, mais carinhoso. Porque um dos temas que cada vez mais está em voga, que nós temos que ter um olhar consciente e equilibrado e atento, é o suicídio. O desgosto pela vida é algo que atinge e que tira desta existência encarnatória de maneira antecipada quase 800 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, esse número quase chega aos 15 mil anuais. Mais ou menos 1 a cada minuto no Brasil se retira antecipadamente da vida de uma maneira precoce, ao qual nós podemos, talvez, auxiliar, talvez amparar e evitar, ou tentar levar um apoio nesse momento de desespero, de angústia. E essa saída da vida de maneira antecipada, através do suicídio direto, é um fenômeno que atinge homens e mulheres, mas como a gente vê nesse gráfico aqui, nas últimas 20, 25, 30 anos, essa linha azul, aquele gráfico acima, é o gráfico dos homens. A gente vê que os suicídios entre os homens aumentou e vem aumentando muito. E o da amarelinha embaixo das mulheres, o número das mulheres está estável. Mostrando que nós, homens, estamos com algum problema. Se nós, homens, estamos tirando mais a vida e as mulheres estão estáveis, significa que a gente está numa crise existencial mais profunda. Então, nós, homens, temos que fazer uma autoanálise e talvez nós, homens, ter uma atenção especial para os nossos homens, para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos tios, avós, para que a gente se cuide mais uns dos outros. Isso talvez guarde relação com a própria criação masculina, que foi feito para guardar o sentimento dentro de si. Eu fui criado que homem não chora. Até eu pisar a primeira vez na casa espírita e ler o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez. Chorei por 1 mês direto. O que eu não tinha chorado numa vida, chorei num mês. Chorava de soluçar, porque guardei por muito tempo mágoas, ódios, desafetos,
não perdões dentro de mim, aos quais, em contato com o Evangelho, extravasei. E graças a Deus que extravasei pelo choro, porque muitos extravasam por N formas. Nas mais extremas, o suicídio, mas nas menos extremas, o abuso de substâncias, os arroubos de cólera, os abusos dos mais vários tipos, ou mesmo das doenças que, de alguma forma, vêm à tona por excesso de mágoa acumulada. Nós homens somos muito mais fechados, as mulheres têm a capacidade de compartilhar mais os sentimentos. Nós homens ainda temos que trabalhar melhor o sentir e falar: eu te amo, gosto muito de você, estou com saudade, que bom te ver aqui. Isso é muito importante para mim. Falar coisas boas, nós temos que externalizar mais, quebrar esses tabus antigos aos quais somos chamados de que o homem tem que ser sempre uma rocha inquebrantável. Sim, nós temos as nossas responsabilidades enquanto seres, mas podemos sim chorar, podemos sim compartilhar sentimentos, podemos sim virar para o nosso companheiro e falar: eu te amo, meu amigo, que bom que você está aqui, gosto muito de você, estou com saudade. É importante a gente ouvir isso, a gente se sente bem. É importante externalizar, verbalizar. Mas em que pese o fenômeno do suicídio não ser um fenômeno que atinge mais os homens em termos de quantitativo, as mulheres tentam mais. É o chamado paradoxo do suicídio. Os homens tiram mais as vidas, as mulheres tentam mais. Cerca de 70% das tentativas de suicídio são femininas. Acredito eu que, dentre os vários motivos, um deles é porque o homem é mais violento, em regra. A mulher, até nisso, a mulher é mais sensível, a mulher é mais delicada. Ao tentar tirar a própria vida, a mulher usa meios mais delicados, o homem é mais extremo. Quando ele tenta, ele, em regra, consegue. Então, as estatísticas masculinas são mais elevadas. Algo até a gente se trabalhar, se inspirar nas mulheres, para que a gente busque uma sensibilidade dentro de si. E dentre os fatores de risco aos quais nós temos que nos atentar em relação aos nossos companheiros, porque em que pese o fenômeno do suicídio atingir mais os homens, ele é um fenômeno social, de saúde pública, tanto do homem quanto da mulher, do rico, do pobre, do jovem e do idoso. A gente tem que estar atento a todos. E alguns fatores aos quais nós temos que ficar atentos e ter consciência plena, que é uma situação de saúde mental. Primeiramente, tem que ser tratado pela medicina terrena. Temos que ter a consciência que é um fator de saúde pública. A doença mental é algo tratável, que a gente tem que quebrar os preconceitos e os estigmas. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a perna quebrada, porque se eu sair daqui e tropeçar na calçada e quebrar minha perna saindo aqui da palestra, vai todo mundo me socorrer e levar para a UPA, levar para o ponto de socorro para eu engessar a perna e vai ficar tudo bem. Ninguém vai questionar o fato de eu ter quebrado a perna, ninguém vai falar para mim vai dizer que eu sou fraco ou frágil. É uma fatalidade, aconteceu, ele quebrou a perna e todo mundo vai socorrer para eu tratar. E agora, quando eu quebro meu coração? Quando eu estou com o coração partido, não devo tratar? O que é mais grave, uma perna quebrada ou um coração partido? Sobre a ótica do espírito imortal. Então, se nós temos já a total consciência e fé e confiança na medicina terrena para tratar uma perna quebrada, nós temos que também ter fé e confiança na medicina terrena para tratar um coração partido. A psicologia e a psiquiatria são áreas do conhecimento humano altamente inspiradas pelo mais alto. Não nos enganemos, a ciência é parceira direta, inclusive, da doutrina espírita. O próprio Kardec já nos disse, se a ciência vier dizer algo que o espiritismo disse o oposto, fique com a ciência, porque a ciência é a evolução constante do conhecimento humano, ao qual todos nós estamos vinculados. Tudo evolui. Logo, a ciência também evoluirá, e os tratamentos de saúde pública também evoluirão. E o que antes não era tratável, hoje o é. Existem medicinas, medicamentos para auxiliar o tratamento desses problemas e essas doenças de saúde mental. Porque um dos grandes fatores que levam a pessoa, talvez, a tirar a própria vida são transtornos mentais não tratados. Crise de depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Se você tem alguma dessas doenças e não a trata, aí sim você está no fator de risco. É importantíssimo tratar. Você não trata a sua perna? Temos que tratar. E é muito comum quem tem alguma doença mental começar um tratamento e abandonar. Vai no psicólogo e deixa de ir.
Começa a tomar o remédio e para. Meus amigos, a gente vai arrancar o gesso antes da perna estar totalmente fixada e o osso firme? Se a gente mantém o gesso até o final do tratamento, que a gente tem essa humildade e sabedoria de seguir o tratamento recomendado pelo médico até o final, porque ele estudou, porque o psicólogo estudou, para nos analisar sobre a ótica da ciência. Então, temos essa consciência e rompamos com este estigma, esse preconceito que ainda muita gente carrega dentro de si. Tratemos não só a perna quebrada, mas, sobretudo, em especial, os nossos corações ainda partidos. E os abusos de substâncias também catalisam esses problemas. Históricos pretéritos de tentativa de suicídio, conflitos familiares, separações, lutos, podem gerar no indivíduo dores da alma, dores interiores. E cabe a nós identificar essas dores em nós, e se for possível e tivermos a consciência, pedir ajuda, e também no outro, para que a gente se mantenha disponível. Mas às vezes, pode ser que a gente não consiga identificar de plano essas dores no outro. E aí tem alguns sinais, tanto verbais quanto comportamentais, que nós iremos ficar atentos quando ocorrer no nosso entorno. Verbais, é aquela pessoa que está do seu lado e começa a falar que quer se matar. Não quero estar mais aqui, gostaria de desaparecer, prefiro estar morto, sou um inútil, minha família estaria melhor sem mim, eu estaria melhor, os outros estariam melhor sem a minha presença, eu sou um fardo para os outros. Essas falas recorrentes devem, em nós, acender um sinal de alerta. Atenção àquela pessoa, atenção a ela. São falas não legais, são falas que demonstram uma dor profunda, demonstram um descontentamento interno aos quais a gente tem que se atentar. Pessoas que dizem que estão se sentindo muito envergonhadas, muito culpadas, não suporto mais aquela dor, não suporto mais essa culpa que eu carrego, esse remorso gigantesco, sentimentos de culpa do passado. E aí, nós temos que, e gostamos de recordar a história e a mensagem de Saulo de Tarso, em que Saulo empreendeu uma perseguição aos cristãos de uma maneira duríssima, está relatado no livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico, pelo Emmanuel, e após empreender essa perseguição gigantesca aos cristãos, ele condenou à morte Estevão, um dos maiores apóstolos e pregadores do cristianismo. Olha a bobagem que Saulo fez. Não só empreendeu perseguição aos cristãos, como condenou à morte um apóstolo gigantesco do Cristo. E seguindo a sua perseguição, indo em direção à cidade de Damasco, eis que Jesus aparece para ele. Ele diz e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai de joelhos, fica cego. Saulo, naquele momento, poderia ter o quê? Caído em remorso, em culpa. Nossa, Jesus, eres tu, de fato, o Messias. Nossa, que bobagem que eu estou fazendo, Jesus, estou te perseguindo. Acabei de matar Estevão. Ele fez isso? O que Saulo falou para Jesus naquele momento? Senhor, o que queres que eu faça? Olha o senso espiritual que nós temos que desenvolver em nós. Essa é a habilidade espiritual das mais difíceis de conquistar, das mais importantes. Errado. Foco no futuro. Não tem ninguém aqui, dentre os encarnados e os desencarnados, que nunca tenha errado muito no passado. A meta não é as bobagens que a gente fez, e sim o que a gente quer fazer de acerto no futuro, e mirar para lá, e virar para Jesus e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui. Essa é a nossa meta, mirar para frente. O passado, meus amigos, pertence ao passado, ninguém volta atrás. Como diz o nosso querido Chico, Ninguém volta atrás e faz um novo começo, mas todo mundo pode recomeçar hoje e fazer um novo final. Essa é a meta de todos nós encarnados aqui na Terra. Todos nós. Recomeçar de novo. Recomecemos, então, com alegria.
com boa vontade, seguindo aquele que é o modelo e guia. Porque nós, não nos enganemos, já estamos o renegando há muitos séculos. Há muitos séculos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós todos somos os trabalhadores da última hora. Jesus já vem nos chamando para trabalhar na vinha dele, ó. Então a nossa meta é ir e trabalhar. Independente do que a gente tenha feito. Independente do que a gente tenha feito. A comprovação de que Jesus aceita todos é a comprovação que Jesus foi lá e chamou pessoalmente a Saulo para trabalhar na vinha dele. Aquele rapaz que iniciou a grande perseguição a ele, virou o seu maior divulgador, um dos seus grandes apóstolos, se tornou Paulo de Tarso. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta, nos inspirar em Saulo e seguir. E para além das mudanças verbais, que a gente tem que se atentar, tem as mudanças comportamentais, ou mudanças significativas de comportamento. A pessoa começa a acordar muito tarde, acordava cedo, passa a acordar muito tarde, ou o contrário. A pessoa comia muito, passa a comer muito pouco, ou comia muito pouco e passa a comer muito. Passa a se isolar e não fazer mais as coisas que gosta. Abandona futebol de domingo, não deixa de visitar as pessoas, não se encontra mais com os amigos, fica mais preso dentro de casa, isolado, muda os seus hábitos drasticamente. São sinais que a gente tem que, vamos lá visitar essa pessoa. Vamos lá até ela. Já que ela não está vindo até nós, vamos nós até ela. Ou então ela começa a fazer preparações inusitadas, fazer testamento fora de hora, doar suas coisas de uma maneira injustificada. Ou começa a abusar no uso de substâncias químicas, álcool e drogas, começa a beber muito, se drogar muito. E aí acendamos o sinal de alerta, porque todo entorpecimento da mente é uma busca de entorpecimento da alma. A gente tem que estar atento e próximo àquela pessoa. E ainda aqueles que buscam comportamentos letais, de risco, esportes radicais sem nenhuma segurança, se engaja em coisas sem sentido, faz pesquisa por meios letais, compra uma arma sem qualquer justificativa. E identificado, então, tais fatores, o que a gente vai fazer? Quando a gente identifica esses fatores, o que eu posso fazer em relação ao outro? Primeiro, converse abertamente. Converse com a pessoa. Olhe no olho dela e pergunte: está tudo bem com você mesmo? É recomendável, altamente recomendável a gente conversar. A gente acha que ficar calado vai passar, não, daqui a pouco passa. Passa não, a dor fica. Quantos de nós carregamos mágoas há décadas, há séculos? Quantos de nós ainda não perdoamos aquele companheiro lá da infância? Temos aqui aquela mágoa dentro de nós. Fica, o sentimento não tratado fica, igual água parada. Então nós temos que ir em direção a esse outro e perguntar: está tudo bem? Você já pensou em tirar a sua própria vida? Passou isso por sua cabeça? Pergunte abertamente. Isso é recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Às vezes essa sua pergunta vai ser a brecha para a pessoa falar: sim, me ajuda. Então pergunte para ela: posso te auxiliar? Posso te ajudar? Saiba que tem aqui um amigo. Saiba que tem aqui um companheiro que está perto de você. Que você pode contar. É importantíssimo. Ofereça esse suporte, ofereça esse auxílio. E se a pessoa der abertura, fale para ela: vamos lá fazer uma terapia. Vamos lá passar no psiquiatra. Eu já fiz tanto tempo, me fez tão bem. Incentive ela a fazer esse tratamento emocional. Buscar ajuda profissional. E se a pessoa não quiser ajuda, ficar isolada, não deixe ela sozinha. Não deixe ela sozinha. Permaneça vigilante, vá fazendo visitas para ela, incentivo, pedindo ajuda para ela, para tirar ela de casa. Estou precisando de uma ajuda sua, mesmo que você não esteja precisando. A pessoa é boa em fazer tal coisa. Liga para ela e fala: estou precisando de sua ajuda aqui em casa está tudo quebrado, vem me ajudar aqui a consertar. Às vezes você quebra a coisa e pede ajuda para a pessoa para vir arrumar. Você está precisando de um quebra, meu amigo. Você conserta a caixa de som muito bem, você corta o fio do som, meu fio aqui arrebentou, olha que loucura, vem aqui me ajudar. E aí você vai dando, despertando nessa pessoa um sentimento de pertencimento e de utilidade. Nossa, ele lembrou de mim, olha, não é que eu sou útil para ele? Nossa, não é que eu posso fazer o bem? E você vai resgatando daquela pessoa essa energia, essa vitalidade de viver, de se sentir útil, de se sentir pertencente a um grupo. E esse incentivo, esse pertencimento a redes de apoio é fundamental.
fundamental, para a pessoa saber que ela não está sozinha. No dia que eu fui fazer essa mesma fala em Formiga, quinta-feira, agora, anteontem, eu li uma reportagem que saiu uma pesquisa entre os jovens dos Estados Unidos que 1 a cada 6 jovens se sentia sozinho. Olha só o paradoxo das redes sociais. Todo mundo no Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Todo mundo conectado. Mas 1 a cada 6, mesmo que conectado com o mundo inteiro, um sentimento de solidão. Os jovens se sentindo solitários. E isso era ainda maior na população LGBT. 3 vezes maior. A pessoa tinha uma orientação sexual que não aceitava, que a família não aceitava, a pessoa se sentia ainda mais sozinha. Olha o que nós temos que fazer. Temos que amparar, meus amigos. Temos que dar o sentimento para o outro de pertencimento. Temos que ser para o outro o amparo, o suporte, o apoio. O que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Excluiria ou acolheria? Cristo, que aceitou entre os teus aquele que o negaria, aquele que o trairia, uma mulher de má vida, segundo a época. Cristo acolheu a todos. Nós, por acaso, somos melhores do que ele para fazer diferente? Ele deu exemplo. Acolhamos quem quer que seja, qualquer crença, qualquer credo, qualquer orientação sexual, qualquer origem, qualquer nacionalidade. E um dia, quando atingirmos esse grau de acolhimento, talvez esse sentimento de solidão que nos permeia vá abandonando. Porque a gente vai ter, talvez na casa espírita, talvez aqui no templo maçom, talvez nas associações que a gente participe, um sentimento de pertencer a um grupo que nos acolhe. Poxa, se precisar de alguém 3 horas da manhã, quem é que eu vou ligar? Quem que eu vou ligar? A gente tem que ter essa pessoa. E se nós não temos, que nós façamos esse movimento de pertencer a algum grupo que é importante ter. Ah, Tiago, eu sou muito solitário, sou muito ainda fechado, tenho muita dificuldade de me relacionar. Tudo bem, mas façamos um esforço de participar de algum grupo. Um grupo de dama, um grupo de dominó, um grupo de esporte, um grupo de plantas, um grupo de animais. Qualquer grupo que você tenha um mínimo de afinidade e que seja útil, que seja belo, que seja bom. Participe, porque são estes amigos que irão te acolher. Não à toa, Cristo já nos deu a dica: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Granjeemos amigos, façamos amigos. Nós vamos crescendo e virando adultos, envelhecendo, vamos perdendo a habilidade de fazer novos amigos. Criança é uma beleza, põe 3 minutos do lado, já é o melhor amigo, já chama para festinha, já chama para brincar junto. A gente fica sentado do lado do outro, nem olha para o lado, assim, nem cumprimenta. Quem é esse do meu lado aqui? A gente vai se fechando, porque a vida nos bateu tanto, nós apanhamos tanto da vida, estamos tão machucados, que a gente tem medo novamente de se abrir, de se machucar novamente. Meus amigos, nos inspiremos no Cristo. Nos inspiremos no Cristo, que após reaparecer novamente para os seus apóstolos, logo após a crucificação, no 3º dia, qual foi a frase que ele disse para todos? Qual foi a frase? Desejou paz e bem. Que a paz do Senhor esteja convosco. Não perguntou, cadê você na cruz? Quem foi que me traiu? Quem foi que me negou? Não perguntou nada disso. Ele não ficou melindrado, ou sentido, ou ofendido por a galera ter abandonado ele na cruz, por Pedro ter o negado, por Tomé ter duvidado. Não. Que a paz do Senhor esteja convosco. Desejou a paz, sabendo que todo mundo erra, porque nós erramos. E a nossa meta, então, é granjear novos amigos, com o coração aberto, independente que se o outro vai te errar, se o outro vai te trair. Faz parte da vida, as traições, os erros, os acertos. Mas quando a gente se abre para novas amizades, a gente se abre para novas oportunidades de acolhimento, de amparo, de amor. Porque quem vai nos resgatar quando a gente estiver lá no umbral? Quando eu estiver lá no umbral, quem vai me resgatar? Vai ser um de vocês. Vai lembrar de mim, nossa, o Tiago foi lá na Semana Espírita de Dores, deixa eu ir lá resgatar ele no umbral. É isso, vai ter algum amigo, uma boa alma, que eu conheci aqui, que vai lá me resgatar. Nós precisamos dos amigos para nos resgatar nos momentos de dificuldade. São eles as respostas das nossas orações. Quando a gente ora para Deus, quando a gente ora para Jesus, Jesus, me auxilie. Quem vem ao meu amparo?
Ele manda o vizinho, manda o companheiro, manda um parente, manda o teu amigo. São os nossos amigos que irão nos amparar. Por isso a importância de a gente formar e fazer redes de apoio. Valorizar o trabalho presencial, valorizar no estar junto. Estou lá, estou junto. A palestra do Thiago é mais ou menos, mas eu vou lá fazer um esforço para estar lá, para valorizar, para prestigiar. Ou porque o pessoal daqui de Dores fez tanto esforço para fazer a palestra, o pessoal do movimento espírita está tão engajado, vamos lá para prestigiar. Nós somos tão poucos dentro da doutrina espírita, tão poucos, em termos percentuais no Brasil, que a gente esteja junto, trabalhando junto, nos amparando uns aos outros, se mostrando presente na vida do outro. E o que não falar? É importante saber o que não falar. Quando alguém estiver em alguma situação de dor profunda. A fala clássica do suicida, né? Você vai para o Vale dos Suicidas, li lá no livro da Ivone, Memória de Suicida. Ela fala, o Temerosa. Meus irmãos, não existe regra absoluta para nada. O livro da Ivone é um livro belíssimo, ao qual a gente recomenda que cada um que puder ler, leia, mas depois já ter alguma bagagem, né, para o doutrina espírita. Não é um livro para iniciante ler, mas é um livro belíssimo que relata um caso de um suicida. E que foi amparado, e que foi acolhido. Cada caso é um caso. Não é que a pessoa tirou a própria vida que vai arder no inferno, ou vai para um umbral direto. Pode ser que a pessoa vá direto numa cidade espiritual, ser acolhida. A gente não sabe a dor que aquela pessoa passou. Nós não conseguimos julgar ninguém. Não temos essa capacidade, não temos nenhuma métrica divina dentro de nós. Cada caso é um caso. Então não há fatalismo, não há certeza absoluta sobre nada. E não diga para a pessoa que aquilo não é nada. Nossa, mas tem gente que sofre muito mais que você. Está querendo chamar atenção. Não compare dores. Cada dor é uma dor. Não existe dor maior que a outra. Existem dores. Eu tenho a minha dor, você tem a sua. Todo mundo que tem as suas dores. E é importante saber que a dor existe. Trabalhar isso em nós. Trabalhar essa dor. Estava ouvindo uma palestra recente da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que muito tem me conquistado, que tem me conectado muito, inclusive, com a própria doutrina espírita, que a filosofia geral reflete muito a filosofia espírita, e ela dizendo que boa parte dos fenômenos humanos são duais. Quente, frio, alto, baixo, alegre, triste, dor, prazer. A gente passa por tudo isso na vida. Nós passaremos por dores. E nós teremos prazeres. Nós teremos dificuldades. Nós teremos amplitudes. Nós teremos tropeços. Mas nós teremos acertos. Nós teremos dias bons. Mas também nós teremos dias ruins. Nós teremos sonolência. Mas nós teremos despertar. Cada um de nós está vivendo uma fase da sua vida conforme a sua capacidade espiritual. Não julguemos a dor de ninguém. Cada um está onde pode estar, onde necessita estar, nem mais nem menos. Tiramos esse olhar de julgamento da vida do companheiro ou da companheira e foquemos em nós, nas nossas próprias dores, para que a gente possa superá-las. Com determinação, com bom ânimo, com boa vontade, e superando as próprias dores, passemos então a auxiliar a dor do nosso companheiro do nosso lado. Porque a nossa vida enquanto seres imortais é evoluir. E eu só evoluirei a partir do momento que eu me conhecer, na minha profundidade, nas minhas dores, nas minhas chagas que ainda habitam dentro de mim. Conhecendo a minha profundidade do meu ser, aquilo que me martiriza ainda, eu poderei abraçá-las, acolhê-las e falar, você faz parte de mim. Minha mágoa, minha vaidade, meu orgulho, mas ainda assim, sou eu. Eu ainda tenho várias qualidades as quais eu devo desenvolver. E conforme a vida for passando, conforme a vida for evoluindo, a gente vai se desenvolvendo. Imperfeitos, como todos nós somos. Porque isso não é falta de fé, não é falta de Deus. Às vezes a pessoa está sofrendo muito, nossa, mas está rezando mais, tem que rezar mais. Não, meus amigos. A Lívia fazia essa palestra num colégio católico, na companhia de um padre, de um evangelho, essa mesma palestra. E os companheiros lá conheciam pessoas da igreja, do seminário, que tinham tirado a própria vida. Não é falta de fé. Tem companheiros espíritos que tiram a própria vida, não é falta de fé. É dor. É dor não curada, é dor não tratada, é dor não acolhida. E que a gente não vira para a pessoa, você não pensa na sua família, você não está procurando ajuda. Eis ali a pessoa procurando ajuda, você está ao lado dela. Eis ali o pedido de ajuda dela. E muitas vezes o que ela mais pensa é na família.
E alguns mitos que a gente tem que desconstruir em relação ao suicídio. Quem fala, não faz. É um mito. Se a pessoa está falando, vai fazer. Atenção a ela. Quem fala sobre suicídio pode incentivar mais pessoas a cometerem suicídio. Outro mito. Nós falando, nós desmistificamos. Hoje aqui, nós estamos desmistificando várias coisas, esclarecendo outras tantas, consolando alguns. Quando a gente fala sobre algo, a gente clareia aquilo. E joga luz sobre um tema. Nós, na Casa Espírita, falamos quase toda noite de desencarne. Vamos desencarnar tal dia. Ninguém aqui quer desencarnar agora. Não é porque a gente fala de um tema que a gente vai correndo atrás daquilo. Mas quando a gente fala sobre algo, quando a gente conversa abertamente sobre aquilo, com clareza, nós compreendemos melhor aquele tema. E quando a gente compreende melhor aquilo, a gente se conhece um pouco mais. E se conhecendo um pouco mais, a gente cresce. Em vários sentidos. E não só cresce, como também passa a auxiliar. Porque o suicídio não acontece sem aviso. O suicídio, ele vai dando mostras, às vezes leva meses, anos, ele vai dando sinais, que a gente acabou de falar. E quem tenta apenas uma vez, está buscando atenção, ou está querendo manipular o outro, é um grande mito. A pessoa está em sofrimento. Por isso que quando passa uma crise, nós temos que estar junto a ela, monitorando, acompanhando, verificando se está tudo bem. É mais ou menos quando a pessoa acabou de quebrar a perna. O osso solidificou, mas a musculatura ainda está fraca. Então ela vai para a fisioterapia, vai para a academia, para fortalecer ainda o restante da musculatura. Então a pessoa recuperou de uma crise, o coração deu uma melhorada, mas a gente tem que ficar do lado, que tem outras fibras que ainda têm necessidade de se fortalecerem no entorno. Então a gente tem que estar acompanhando. Porque não existe fraqueza, existe dores. Se eu quero uma perna, eu não sou fraco. Se eu estou com o coração partido, tampouco sou fraco. Eu me machuquei. Quando alguém machuca, a gente não julga, a gente acolhe. E o estigma do sempre suicida, uma vez suicida, sempre suicida, é outro que também a gente tem que desconstruir. Vide Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma suicida em uma encarnação anterior, voltou nessa existência, não só acolhendo suicidas, como escreveu um livro belíssimo sobre o tema. E trabalha ativamente nessa seara. E somente profissionais podem ajudar. Outro tabu. Se fosse assim, eu não estaria aqui, que eu não sou profissional de saúde pública. O profissional de saúde pública saúde mental é importantíssimo. Ele vai dar o tratamento técnico, médico. Mas muitos não querem ir até um médico. E aí que a gente entra. Quando a pessoa não quer ir no psicólogo, quando a pessoa não quer ir no psiquiatra, aí que a gente entra. Aí a gente vai auxiliando. Tem uma grande amiga minha que demorou apenas 38 anos para começar a terapia. Graças a Deus, só demorou 38. Poderia ter demorado a vida inteira. 38 anos? Foi. Que bom. Cada um no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Hoje eu estou a fim de me abrir. Às vezes demora 38 anos para você se abrir. Ou se não se abrir um pouquinho mais gente. É como uma sementinha. Cada sementinha germina no seu tempo. E às vezes a gente quer forçar a semente a germinar. Não tem como. Cada semente germina no seu tempo. Cada flor brota na sua florada. A gente não tem como acelerar o despertar de ninguém. E que o suicídio é um estigma que só afeta determinadas classes sociais, de forma alguma, afeta a todos nós. E aí, para tratar um pouco isso, alguns fatores que poderão nos auxiliar neste tratamento, nessa proteção ao suicídio, que vão nos incentivar a viver mais com alegria, a própria calma e resignação, vai nos dizer Kardec, uma confiança numa vida futura, vai dar em nós um sentimento de robustez espiritual, de fortaleza espiritual, nos amparando a seguir caminhando. Calma e resignação e fé no futuro. Muitos de nós somos muito revoltados. Se a coisa sai um pouquinho do que a gente planejou, a gente se arrepia todo, se revolta todo. Tem uma oração que eu gosto muito, que diz o seguinte: Senhor, me dê a coragem para enfrentar os desafios que a vida me traz. Me dê a resignação para aceitar aqueles outros que eu não consigo modificar. Me dê a sabedoria para distinguir um de outro. É o que nós precisamos na vida. Coragem para enfrentar aqueles obstáculos que nós podemos enfrentar. E resiliência, resignação para aceitar outros que são mais fortes do que nós. Tem um livro taoísta, que eu gosto muito, que chama Sabedoria da Natureza. Essa filosofia oriental, muitas coisas se aproximam muito da filosofia espírita, em que a sabedoria do Tao nos diz
Nós temos que ser, na vida, como um bambu. Que a gente aprenda a se curvar, conforme as tempestades da vida. Para que a gente não se quebre quando vem a grande tempestade. Já viram o bambu balançando no vento? Balança, às vezes encosta no chão. Alguém aqui já pegou, subiu no bambu e descia lá do alto até chegar no chão? O pessoal mais velho fazia isso. Eu nunca fiz não, meu pai contava. Uma das brincadeiras de criança, o pessoal mais velho ia para o bambuzal, subia no bambuzal, pegava na ponta do bambu e pulava até o chão. O bambu não quebrava, ele envergava todo. Crianças, não façam isso em casa, viu? Isso era brincadeira dos antigos. O bambu envergava e não quebrava. E aí eu fiquei lembrando, quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei do meu pai. Falei, olha só, o bambu aguentava às vezes o peso de uma pessoa e não quebrava. Olha a sabedoria da natureza. Que nós sejamos como um bambu, flexíveis às tempestades da vida. Porque se a gente for muito rígido, mais dia menos dia, vem a tempestade e a gente quebra. Então, que a gente trabalhe em nós esse sentimento de resignação, de calma e confiança no futuro, meus irmãos. Se todo mundo está aqui hoje, é porque ou vocês são espíritas ou são simpatizantes do espiritismo. Todo mundo que é espírita ou minimamente simpatizante do espiritismo sabe que essa vida não termina aqui agora. Acredita minimamente que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que tudo passa, que não há uma eternidade a não ser o amor. Esse corpo vai passar, a beleza vai passar, meu dinheiro vai passar, minha casa vai passar, mas meu espírito ficará. Então, se hoje não está tão legal, amanhã vai ficar melhor. Pode ter a plena certeza. Tudo vai passar. Tudo flui. Então, a gente tem essa certeza, essa fé no futuro que, dia após dia, se eu fizer a minha parte, se eu cumprir meu dever, se eu fizer minimamente aquilo que eu fui chamado a fazer, vai passar. Vai ficar melhor. Vai fluir. Tenhamos essa confiança. Confiança em Deus, que Ele ampara todos nós, sem exceção, sem exceção. Nós somos amparados e tutelados 24 horas por dia. Ele só está olhando para nós aqui, esperando a nossa mínima ação, a nossa mínima confiança nele, nosso mínimo cumprimento aos deveres. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso intuito. E aí alguns fatores outros de proteção ao suicídio, como eu já falei, ter uma rede de apoio, ter uma rede de amigos, uma participação em grupos comunitários. Participe da casa espírita, das atividades, seja qual for. Participe da maçonaria, se for chamado para maçonaria. Participe do grupo de futebol, aos domingos, se for chamado para jogar bola. Vai jogar beach tênis, se for chamado para beach tênis. Vai fazer qualquer coisa em grupo, com os amigos. Para que você tenha redes de apoio, para que você se fortaleça. E para que também, não só você se fortaleça, mas para que também você fortaleça o outro. Porque às vezes, hoje você está num dia bom. E se você estiver num dia bom, pode ter certeza, você vai ser chamado para amparar alguém. Você vai ser chamado para amparar alguém. E por quê? Um dia que você estiver no dia pior, alguém vai te amparar. É da lei, é da vida. Um dia eu sou amparado, outro dia alguém me ampara. Um dia eu ajudo, outro dia eu sou auxiliado. É da lei. Deus não nos desampara. Não nos desampara. E aí eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Se eu estiver alongando muito no tempo, me chama a atenção. Para a gente mostrar como é que Deus age. Porque às vezes a gente duvida, né? A gente duvida da fortaleza divina. Eu vou contar uma história própria que eu vivi. Eu estou aí fazendo algumas palestras aqui, acolá, tentando pagar débitos do passado. Hoje tentando levar um pouquinho de esclarecimento e consolo. Mas ano passado eu passei uma situação muito difícil. Um familiar muito querido meu adoeceu, e meu pai. E estava em viagem por São Luís do Maranhão e foi parar na UTI. São Luís do Maranhão, 2.500 quilômetros de distância. Um abraço para meus amigos de São Luís, se alguém estiver nos vendo. E adoeceu, e eu não conhecia ninguém em São Luís. E ele na UTI. Quem me ligou foi a moça da companhia aérea. Alô, fala com o senhor Tiago? Eu falei, sim. Estou aqui com seu pai na UTI, do hospital tal, ele passou mal. Eu falei, Jesus amado, e agora? Até você chegar lá é um chão, né? 2.500 quilômetros a gente não vence assim. Quem eu vou socorrer? A quem eu vou pedir ajuda? A gente tem que pedir ajuda. Quando vem a dificuldade, meus amigos, peçam ajuda. Comecei a pedir ajuda para Deus e o mundo. Quem eu achava que poderia conhecer alguém lá, fui pedindo ajuda. E aí pedi ajuda para um amigo nosso de doutrina espírita, que faz palestras em várias cidades. Ele tinha uma companheira lá de estudo, de um centro espírita lá de São Luís. O centro espírita Fraternidade. E aí
me colocou em contato com ela, ela prontamente falou: Tiago, amanhã de manhã estou indo no hospital visitar o seu pai. Ela não me conhecia. Nunca me viu. Não sabia que era meu pai. Ela falou: vou visitá-lo todos os dias na UTI, até que você chegue. Aquilo já me deu um impacto. Eu falei: meu Deus, há muita gente boa por aí, há muitos corações amigos por aí. O lado de lá não nos desampara. A gente que fica, às vezes, reticente em pedir ajuda, mas o lado de lá não nos desampara. Foi eu pedir ajuda e eu recebi um pequeno anjo. Ele começou a visitar meu pai todos os dias na UTI. Cheguei em São Luís do Maranhão. Meu pai, a situação dele piorou um pouco mais, comecei a ir no hospital. Essa mesma companheira virou para nós e falou assim: Tiago, tem um rapaz aqui do nosso centro que quer te conhecer, quer comer uma pizza com você. Você está disposto? Eu falei: uai, não estou fazendo nada. A UTI, quem sabe a UTI, você tem visitas restritas, né? Só pode 2 horas por dia na UTI. E aí eu falei: aceito, à noite eu estou disponível. Aí fui, conheci o rapaz, Cícero, grande companheiro, cearense, arretado, gente boa, gente boníssima, professor lá em São Luís. E aí comemos a pizza, conversamos, trocando ideia. No final da pizza ele virou para mim: Tiago, você está ficando onde? Eu falei: estou ficando na pousada aqui. Fica lá em casa. Nunca me viu na vida. Fica lá em casa. Mora eu, minha esposa e minha filhinha de 6 anos. Meu filho está morando em Manaus, tem um quarto lá sobrando, você pode ficar lá. Mas eu falei: Cícero, eu não sei quanto tempo eu posso ficar aqui. Meu pai não tem prazo de tratamento, ele fica o tempo que precisar. Percebam, meus amigos, a força de um coração amigo nos dias de dificuldade, quando a gente pede ajuda, a ajuda vem. Ajuda vem. Basta a gente pedir ajuda, ajuda vem. Deus está nos amparando 24 horas por dia. Hoje eu resido em Campo Belo, né? Mas eu sou natural de São João do Rei. Viva de São João do Rei, minha família é de São João do Rei. Chego na porta da casa do Cícero. E aí, falei: Cícero, me passa o seu endereço, porque eu vou pedir o Uber todo dia para ir para o hospital e voltar, eu tenho que saber o seu endereço. Sabe qual que é o nome da rua que ele mora? Rua São João del Rei, em São Luís do Maranhão. Um cara que nunca me viu na vida e que me acolheu na casa dele no dia que o bicho estava pegando. Se isso não é Deus, me digam o que é Deus. Se isso não é a prova de que nós somos tutelados e amparados 24 horas por dia, independente de onde a gente esteja, não sei mais nada. Qual que é a chance? Qual a chance de eu conhecer uma pessoa que eu nunca vi na vida? Ela me acolher na casa dela, a 2.500 quilômetros de distância, e ele morar numa rua que tem 50 metros de largura, e essa rua se chama Rua São João del Rei. Foi Deus e a espiritualidade me dizendo: Tiago, você está longe, mas está em casa. Está entre os teus. Isso é Deus. Esse é o amor dele para conosco. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Às vezes a gente acha que está, mas nunca estivemos. Basta a gente dar um pedido de auxílio. Meu amigo, me ajuda. Peça para alguém do seu lado. A ajuda virá a galope. Mas temos que pedir ajuda. Porque às vezes a gente fica fechado, com medo. Peçam ajuda. A ajuda vai vir. Vão vir vários Cíceros, vários Sirineus ao teu enlace, ao teu amparo. E, obviamente, temos que buscar o tratamento mental eficaz, linhas de apoio. A saúde mental é fundamental. Nós já, neste momento da fala, eu tenho certeza que todo mundo já superou o mito de que coração partido não se trata, se trata. Então, busquemos apoio, ofereçamos apoio. Quando a pessoa der a brecha, que a gente esteja lá com o telefone do psicólogo ou contato do médico para que a pessoa vá e alcance esse tratamento. E aí eu fiquei na casa do Cícero por mais ou menos 20 dias, 25 dias, até meu pai ter alta do UTI e a gente conseguir voltar para Minas Gerais. Quem estava pensando aqui o que deu o final da história. E algumas outras habilidades de enfrentamento que a gente tem que ter, isso em nós, porque nós vamos ter momentos de dores, de dificuldade, que às vezes a gente vai pensar em desistir, pode ser que esse pensamento já tenha passado na cabeça de algum de vocês. A gente tem que ter mecanismos de fortalecimento. E aí, o conhecimento de si mesmo é fundamental, que a doutrina espírita nos traz, como práticas de meditação, livros, leitura de livros edificantes, fazer exercícios físicos. Um dos primeiros tratamentos que psicólogos e psiquiatras
recomendo àqueles que estão passando por transtornos mentais, ou com alguma doença mental, começar a fazer exercício físico. Comece a ter rotina, levanta cedo e vai fazer exercício físico. Academia, caminhada, qualquer coisa. Porque o exercício físico vai trazendo em nós vários hormônios da felicidade, dopamina, serotonina e vários íons aí que vão dando e religando no nosso cérebro fatores de conexão que estavam ali desconectados. E vão revitalizando, literalmente revitalizando a nossa vida. Então busque fazer exercício físico. Porque nós temos que nos amar. O exercício físico é cuidar do próprio corpo. Como é que eu vou amar o outro, como Jesus nos recomendou, se eu não amo ainda a mim mesmo? E o cuidar do próprio corpo é fundamental para que o meu corpo, nessa existência, consiga suportar bem o meu espírito. Então, cuide de si próprio. E fazemos esse exercício de resiliência emocional, como a gente já tratou aqui, adaptando as flexibilidades e as tempestades da vida, tendo essa flexibilidade sentimental, sabendo que a vida é flexível. E é muito importante ainda, já nos encaminhando ao final, termos objetivos de vida. E veja bem, nós temos que ter objetivos de vida com a sabedoria de que nós somos espíritos imortais. Porque se eu tiver um monte de objetivo de vida, tudo materialista, eu lhes asseguro com certeza, vai dar ruim. Nós temos que ter objetivos de vidas para a imortalidade. Por isso que o mandamento ou o ensinamento do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma diretriz segura. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Tudo que a gente dedica em termos de objetivo de vida, que envolva o amor e a instrução, o trabalho e o serviço, vai dar bom. Consequentemente, se eu fizer isso com amor, com devotamento, com entrega, a vida material vai se ajeitando, conforme as minhas necessidades. Se eu me dedico ao amor, se eu me dedico ao estudo, se eu me dedico a me melhorar, a vida material vai destravando. O problema é que às vezes a gente só quer focar no carro, na casa, no dinheiro. E aí a pessoa não consegue, dá tudo errado. Nossa, Thiago, minha vida está toda travada, não evolui. Não passo no concurso, não consigo um emprego. A muito será dado aquele que muito já tem. E tudo será tirado daquele que pouco já tem. Daquele que nada tem. Isso, no sentido espiritual, é que quanto mais a gente der à vida no sentido de amar, de servir, de trabalhar, mais a vida devolverá a nós no sentido de amor, de serviço e de trabalho. Então, se eu sirvo muito, se eu trabalho muito, se eu amo muito, ou se pelo menos eu tento servir muito, se eu tento trabalhar muito, se eu tento amar muito, consequentemente a vida, vendo meu esforço, devolverá aquilo que eu estou dando. É da lei, eu dou e recebo. Eu amo e sou amado. Eu sirvo e sou servido. Eu trabalho e, obviamente, os trabalhos vão aparecendo. E as coisas vão fluindo. Eu tenho que ter, então, objetivos para a imortalidade. Tenho que dedicar o meu coração onde o tempo e a traça não vão corroer. Coisas que eu vou levar para lá de lá. E aí eu posso ter casa, carro, tudo mais. Isso vai ser acessório. Vai vir. Mas esse não tem que ser o foco. Vai vir, é secundário. O que eu vou fazer disso, aí que entra o coração, que aí entra esse sentimento. E, obviamente, restringir essas pessoas que estão com esses fatores de risco acesso a meios letais, armas, ou qualquer mecanismo que possa auxiliar a tirar a própria vida. A gente tem que esconder essas coisas dessas pessoas. E o que a Casa Espírita pode fazer com essas pessoas que estão em sentimentos de dor profunda? Acolher. Novamente, acolher. Uma escuta aberta, coração aberto, sem pressa, sem pressa. Às vezes a gente está toda hora olhando para o relógio. Será que está acabando? Será que está acabando? Nossa, eu estou atrasado. Meus amigos, quem garante que às vezes você ficar mais 10 minutos com aquela pessoa aqui, não vai te livrar de um acidente ali na esquina? Quando a gente está nas festas da vida, a gente quer que não acabe. Às vezes a gente está num momento ali de serviço, ou de trabalho, ou de estudo, a gente está doido para acabar. Quem garante que às vezes 10 minutinhos a mais aqui não te garantirá uma segurança lá fora? Por isso que eu parei de reclamar de engarrafamento, quando eu pego engarrafamento, acidente na estrada, que eu fico parado às vezes 2 horas. Às vezes, quem sabe, por que não, talvez seja um livramento. Que a gente saiba valorizar os chamados que a vida nos traz, os locais, os encontros. Estava em Formiga conversando com uma companheira, agora, essa semana, e ela me disse que uma vez, uma simples resposta no Facebook para alguém, a pessoa virou para ela e falou, nossa, aquela resposta, aquele tempo que você tirou para conversar comigo no Facebook, me fez procurar ajuda, e o sentimento ruim que estava dentro de mim saiu.
Fez uma pequena conversa, que para nós foi banalidade, não foi nada. Você doou um pouquinho só do seu tempo, mas para o outro foi tudo. Então que a gente saiba ter esse olhar para o outro, né? Para que a gente crie entre nós essa relação de confiança. Porque se eu não confio com a pessoa da minha casa espírita, do meu centro espírita, da minha comunidade, eu vou confiar em quem? Eu tenho que confiar em vocês, assim como vocês têm que confiar em mim. Nós temos que construir entre nós uma relação de confiança, na plena certeza de que nós somos imperfeitos, que um dia eu vou falhar, que um dia talvez vocês falhem, mas que faz parte nós falharmos e nos acolhermos enquanto seres imperfeitos, mas que nas minhas imperfeições vocês podem ter a certeza que podem contar comigo e vice-versa. E jamais ter falas espirituais, cabalísticas. Veja um obsessor ao seu lado. A pessoa entra na casa espírita querendo ajuda e a pessoa vai e solta uma dessa. Assusta a pessoa sai correndo. Eu já vi companheiros espíritas falando, nossa, tem um obsessor que te acompanha há muito tempo. Quem garante que o obsessor não é encarnado? A gente sempre joga a culpa no desencarnado, né? Mas às vezes o obsessor é o encarnado, que não deixa o desencarnado ir embora. É raro, mas acontece com frequência. E é aí que a gente tem ainda que se conectar a essa pessoa e as suas redes de apoio. Porque muitas das vezes eu não vou conseguir falar com a pessoa em crise, mas vou conseguir falar com o familiar. Dependendo do estado mental daquela pessoa, eu não vou conseguir passar a mensagem para ela. Aí eu vou ter que falar com um amigo, com um familiar, com um companheiro. Fica de olho na sua esposa, fica de olho no seu filho. Às vezes a pessoa está em crise, ela não está com ouvidos de ouvir. Aliás, nós estamos com ouvido de ouvir? Incentivemos aquela pessoa a buscar a oração. Orar é fundamental. O Lúcio, através da psicografia do Chico, vai nos dizer que toda vez que a gente ora ou lê o Evangelho em voz alta, só de ler o Evangelho em voz alta, nós nos imantamos, nos conectamos às esferas superiores. Só de ler o Evangelho em voz alta. Tiago, estou com dificuldade em orar. Tranquilo. Vem à casa espírita, peça ajuda a um companheiro, a um irmão aqui. Chama para ir na sua casa para fazer oração, para fazer o Evangelho no lar. Chame ele para vir à palestra pública. Toma um passe, beber uma aguinha fluidificada. E se necessário for, a equipe da casa espírita tem que estar disposta, tem uma equipe para ir à casa da pessoa fazer o Evangelho no lar. Tem aqui a equipe de Evangelho no lar? Que vai na casa. Importantíssimo ter, para aí um trabalho bom para vocês criarem. 2, 3 pessoas, aquela pessoa está com muita dificuldade, ofereça para ela, meu amigo, você quer que a gente vá aí à tua casa fazer um Evangelho no lar com você? Ou ensinar a fazer um Evangelho no lar com você? Porque às vezes a pessoa sozinha não consegue. E precisa de alguém que já tem um pouco mais de bagagem ou segurança para fazer. Aí vocês fazem até aquela pessoa se emancipar e ter segurança de fazer por si só. O Evangelho no lar é reluz no lar. Eu gosto de fazer comparação. A gente toma banho todos os dias? Espero que sim. Se a gente toma banho todos os dias, por que não orar todos os dias? Ou fazer o Evangelho no lar? Pelo menos uma vez por semana. Porque o banho cuida da matéria. O Evangelho no lar cuida e asepsia o espírito. Eu tenho que limpar não só a matéria, mas talvez e principalmente limpar também o meu espírito. E aquele que limpa o espírito, que cuida de nós e que nos cura, é Jesus. E o Evangelho no lar convida Jesus a entrar em nosso lar. Então, se a gente já tem o hábito de tomar banho, que a gente tem o hábito de fazer o Evangelho no lar. E por fim, novamente, reforçando, saúde mental é uma questão de saúde pública. Procure a ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra, postinho de saúde, UBS, CAPS, o que tiver aqui em Dores de Campos ou na sociedade, vá atrás de um profissional. Se você tiver num momento sem profissional, ligue para o número 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o telefone do Centro de Valorização da Vida, que é um grupo de amparo e apoio à pessoa com necessidade de desabafar. É o famoso atendimento fraterno pelo telefone. A ligação é gratuita e você vai ser atendido 24 horas por semana. A pessoa vai te atender, vai te ouvir, sem pressa. É uma pessoa real, não é nenhum robô. Outro ser humano lá que foi treinado, que foi capacitado. Você faz um curso para trabalhar no CVV. Se vocês quiserem, inclusive, trabalhar no CVV, basta entrar no site do CVV, fazer o curso online, você passa a ser um voluntário no CVV. Você escolhe o seu horário de semana, você vai atender as pessoas que vão te ligar. Nós ainda, enquanto espíritas, podemos fazer ações nas praças, caminhadas pela vida, atendimento fraterno na praça, orientação aos companheiros, palestras em escolas, palestras em universidades, enfim.
atividades que não faltam. Não só para falar sobre o suicídio, mas sobretudo para falar da vida, para falar da alegria de viver, para falar da vontade de estar vivo. E aí a gente finaliza com essa citação do Camilo Cândido Botelho, retirado lá do livro Memórias de um Suicida, que Camilo, o mentor de Camilo, na verdade, diz para ele o seguinte: Camilo, nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se nós continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Então, meus irmãos, nos amemos, dediquemos a nós o máximo apreço possível, sabendo que nós somos espíritos em desenvolvimento, ainda imperfeitos, ainda conhecendo o abecedário da alma, ainda aprendendo os ABCs do espírito, mas que esse aprendizado é tutelado e amparado por benfeitores e amigos que nos querem profundamente, que nos amam muito e que não nos desamparam. Tendo essa certeza, essa confiança, saibamos contar uns com os outros, nos fortalecendo para que a gente também fortaleça o outro, nos amparando para que a gente também ampare o outro. E nessa vida em comunidade, nesse intercâmbio contínuo que o movimento espírita nos chama, que a vida em sociedade nos chama, que a gente possa ter a certeza e a confiança de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, se Jesus está conosco, quem será contra nós? Jesus nos abençoe profundamente, nos inspire muitíssimo para seguir vivendo e vivendo com alegria e abundância. Muita paz, meus irmãos. Gente, fazendo só uma propaganda, se me permitem, nós temos um grupo lá em Campo Belo que atende gestantes carentes em situação de vulnerabilidade. Para nós espíritas é um trabalho de auxílio à reencarnação mais difícil, auxílio às reencarnações com maior dificuldade. Atualmente nós atendemos 96 gestantes que estão matriculadas conosco, em que a gente dá apoio material e apoio espiritual para essas mulheres, para os seus bebês ainda no ventre, ainda em gestação, e para os seus familiares que têm interesse. A gente ampara a mulher, talvez nos dias de maior dificuldade, maior fragilidade da vida da mulher, que é a gestação. E muitas delas são excluídas, são abandonadas, não só pelo marido, pelo companheiro, mas às vezes pelos próprios familiares. E ela está sozinha levando a vida. E nós as acolhemos. E dentre os vários acolhimentos que a gente faz, para além de uma cesta básica que a gente oferece todos os meses, um enxoval antes da gravidez, um curso quinzenal para aquelas mamães, para ter lições de saúde pública, lições de vida espiritual, de Deus. A gente fala um pouquinho sobre a reencarnação, mas sem qualquer objetivo de proselitismo, porque boa parte das nossas gestantes são evangélicas, inclusive. A gente não tem um objetivo de converter ninguém, somente de amparar e acolher. Uma delas é cadeirante, deficiente física, e o companheiro a abandonou, que também era cadeirante, e ela vive hoje numa casa que está com uma situação bem precária, ela está com dificuldade de tomar banho, ela toma banho no corredor. Ela está tomando banho no corredor, imagina tomar banho cadeirante no corredor, no frio, na mangueira. E aí, obviamente, a ausência de banho e de asepsia gera algumas doenças, não só nela, mas também em todos os seus familiares. É uma situação bem precária. Então, nós estamos aqui vendendo alguns livrinhos infantis que a gente teve a oportunidade de escrever com o auxílio dos nossos benfeitores. São livrinhos que são revertidos todas as verbas para o trabalho da Casa Transitória. Então, quem tiver a oportunidade e quiser e puder amparar, a gente agradece muito. A gente vai intensificar essa semana a arrecadação para construir um banheiro para essa nossa mamãe, para que ela tenha um mínimo de dignidade e saúde. É isso. Obrigado. Muito bem. A gente vai agradecer primeiramente ao responsável por tudo isso, que é Deus, nosso Pai, que tem nos proporcionado aí os recursos que nós precisamos para nos instruir, nos orientar aqui na nossa caminhada. E essa
importante fala da noite, prova isso para a gente. Agradecer a Jesus, o nosso mestre amado, né? Aos bons espíritos que aqui também estiveram junto de nós. Agradecer aos nossos irmãos aí, que vieram também prestigiar, nossos irmãos de Barroso, de Campo Belo. Tem mais alguém aqui de outra cidade? De Dores de Campos, né, gente? Agradecer a todos os nossos irmãos aqui da cidade também, pela presença de todos, né? Que nós possamos levar para a nossa vida lá fora essas reflexões tão importantes, né? Para que a gente possa ser auxílio, né? Ajudar aqueles que precisam da ajuda, de uma palavra, de um ombro amigo. Nós estamos aqui uns para ajudar os outros. Foi o que Jesus, quando passou aqui, nos ensinou, né? Aquele que estiver em melhores condições, que auxilie aquele que estiver precisando, né? Que estenda a sua mão, que ajude aquele que precisa. E para que a gente possa estar encerrando, eu vou convidar a dona Célia para fazer a prece de encerramento. E muito obrigado a todos aí pela presença. Depois de uma palestra dessa, o que a gente tem que falar? Só um minuto. Nós vamos agradecer ao Tiago e à esposa, né? Que Jesus abençoe, que os proteja e que proteja na viagem de volta, viu? E ainda xará do meu neto, viu? Então a gente agradece muito, agradece a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, essa espiritualidade tão bela, de tanto que nos ajuda, que nos orienta, a gente em pé pode passar os trabalhos que passar, mas é como o Tiago falou, que a gente parece que até é carregada pelos irmãos. Então, só tenho que agradecer a Deus por morar aqui em Dores de Campos, estar no meio dos meus irmãos, que parece a minha família. Eu sou lá do estado do Rio, de Vassouras, mas gosto muito daqui, sabe? Então, eu agradeço muito e eu não tenho muito o que falar. E depois de tanta beleza, e o que mais nós estamos necessitando no momento são essas palestras que o irmão fez sobre o suicídio, para poder preservar o jovem, estar mais consciente que a vida é muito importante. Como Chico Xavier falava, que a fila lá em cima é tão grande, então a gente tem, quando tem oportunidade da reencarnação, nós temos que nos valorizar muito e valorizar nossa família, educar nossas crianças com muito amor, muito carinho e muito ensinamento do que está e pode prejudicar. É só, eu vou fazer uma prece de um Pai Nosso, eu não deixei, eu trouxe até aqui, de carta na delegacia. Então vamos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso santíssimo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos traz. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, que assim seja. Esperamos com Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que o Tiago venha mais vezes e a esposa dele fazer essa palestra tão bonita para nós. E que Jesus abençoe a todos e muita saúde, muita paz e muito amor. E vamos caminhar nesse mundo. Que a paz de Deus fique com todos vocês. E o ângelo é meu genro.